Pra mais. Valeu, galerinha. Mais uma provinha para ser corrigida. Anotem o gabarito para poder participar da correção sem problema. Uma prova bem fácil de ser corrigida, aliás. Um Fiat 147, ano 82, com massa de 789 kg. Opa. Se tu quiser ser ninja na física, um dia tu vai ter que te organizar e anotar os dados do problema. Claro que eu não anotarei o modelo do carro, muito menos o ano do carro, por motivos óbvios que não interferem no fenômeno. Possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pouco provável, mas tudo bem. O cara turbinou o carro de repente. Determine a força resultante atuando no carro. Meu Deus, é muito fácil. Física, meu amor. Pega a massa, 789, multiplica pela aceleração, 2,5. 789 vezes 2,5, 45, 4, 35, 39, 18, vai 1, 16 mais 1, 17, vai 1, 14 mais 1, 15, eu sou humano, eu erro, deixa eu fazer a conferência, 5, 12 vai 1, 17 vai 1, 9, 1, tinha uma casa após a vírgula, 1972,5. As provas eram Eu sou humano, eu erro. Então, acertei, vocês acertei. Deu 1972,5 newtons. Não botou o newton, perdeu um décimo. Errou a vírgula zero. Errou a multiplicação, zerou. Não posso ajudar mais o cara que está aqui sem saber multiplicar. Tá? Vai ter que pedir ajuda para muito mais pessoas e para si mesmo. Porque é uma situação bem delicada. Um navio com massa 120 milhões de quilos. Ô, professor, avacalhou no navio, né? Não, existem navios com massas maiores que essa. Mas realmente é um senhor navio. 200 metros de comprimento, 50 metros de largura. Observem que é uma quadra flutuante, né? Uma quadra de uma cidade flutuante, mas o tamanho aí não importa. É impulsionado por uma força 720 mil newtons. Determine a aceleração do navio. Meu Deus, cara. Pra ver que tem muita gente aí que tá manjando de física, mas não tá conseguindo fazer a divisão. Já alerto. O cara que montou e não multiplicou, tu dá um décimo de piedade por essa alma perdida, só. Então, já antecipo, e não me adianta ter feito tudo isso aqui, ter dividido ambos os lados por 120 milhões e não ter dividido. Tá? Vai ganhar um décimo só de piedade, mas tua vida vai ser dura, teu futuro é sombrio. Beleza? Avisa em casa lá para todo mundo se preparar para o baixo rendimento do futuro. Se a gente tiver mudado só de feito já o 120 mil... Pode até ter acertado, vai ganhar um ponto, o futuro continua sombrio. Certo? O cara que fez direto, assim, que está com preguiça de montar a formulazinha, de fazer que nem um ninja faria, né? Esse até ganha um ponto, mas o futuro não é garantido. O futuro é sombrio também. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na verdade, o que eu estou fazendo? Dividir por 10 mil em cima e dividir por 10 mil embaixo, fraçãozinha lá do fundamental. Oh, dá para dividir por 12 em cima e embaixo, ó. 72 dividido para 12, tu faz no cantinho, dá 6. E 12 mil dividido para 12, dá 1000. Ah, então dá 0,006. É ridículo. É uma conta ridícula. Pai, se teu filho não está conseguindo fazer isso na idade que ele está, toma uma providência, pai. Cria vergonha na cara e bota esse guri para estudar. Metros por segundo ao quadrado. A vírgula, professor, errou. Está errado. Dá 0, pronto. Não sabe dividir, pô. Não é nem para estar aqui. 1 décimo. Sempre será assim. 0,006.
Mensalmente por segundo e não ao quadrado. Se chegou até aqui e não dividiu... Não, unidade também é razão a 6 por 1000. Não, cara, Não tem problema. é que eu só mostrei que era idiota de fazer, dava pra dividir, né, galera? Normal, 0, vai 0, 0 vai 0, 0 vai 0, dá 6, acabou, multiplicou. Dava pra dividir normal. Eu só estou mostrando para que mesmo quem não sabe dividir, tinha outras maneiras de achar a resposta que envolve algo mais fácil que a divisão, que é frações. Fala, meu Quantas questões estão na prova? 5. Deixa eu ver. Sim. Isso, né? Porque a gente não está falando de quantos pontos tem, né? É 2 pontos 5. cada. Parabéns. 10 dividido para 5 dá 2. Ou seja, distribuição grátis de ponto por enquanto. Tudo questão idiota. Mais alguma pergunta? 3. Essa aqui foi a melhor questão. Estava inspirado quando eu fiz essa questão. Uma nave alienígena com um diâmetro de 666 metros. Tu vê que é do mal a nave. Foi avistada por um paranormal com 24 anos de idade. O que tem a ver, cara? O que tem a ver? No dia 13 de 4 de 1969. Às 3 horas, 2 minutos e 1 segundo. Que horário estranho. Considerando que o paranormal tenha sentido. Isso é perfeito. Que a nave está com uma aceleração. Sim, a nave tem uma aceleração de 22,5 metros por segundo. Tu viu que ele sente, né? E que a força resultante atuando na nave era força resultante. Isso tudo o paranormal está sentindo. 135 mil newtons. Determine a massa da nave. Essa é a questão mais idiota de todos os tempos. Força resultante igual a... Meu Deus! 22,5 dividindo ambos os lados por 22,5. É massa, não é aceleração? É massa, não é aceleração? É massa. Obrigado. É uma incoerência absurda, né? Olha só que loucura. A igual, eu coloquei no lugar do M, ó. Isso é uma doença. Então, M eu quero e o A é que é 22,5. Dividi ambos os lados por 22,5. Vou determinar a massa. Essa eu vou dividir. Essa eu vou dividir porque eu estou percebendo que tem muitos alunos aí que não sabem dividir e eu fico me perguntando o que fazem aqui essas pessoas. Por que não estão no ano passado ou ainda antes? E a resposta é simples, é porque o teu país é corrupto. 22,5, não deixa isso acontecer com teu filho. Não deixa, isso é muito feio, muito terrível. E pode te trazer consequências danosas. Iguale as casas, elimine a vírgula. E mais importante do que decorar, iguale as casas, elimine a vírgula. Iguale as casas, elimine a vírgula. É entender que tu multiplicou ambos os números por 10. A vírgula aparentemente desapareceu, ela só deu um pulo para a direita, na verdade ela continua ali. Só que agora ela não vai nos atrapalhar, certo? Claro que quando eu multiplico dois números por 10, a divisão desses números continua dando a mesma. 1 não dá, 13 não dá, 135 não dá, 1250 dá para dividir. 6 vezes 5, 30 vai 3, 12, 13, 14, 15 vai 1, 12 mais 1, 13. É gente fina, né? É narigudo, mas é gente fina. Deu 0, ó. E aí cada um desses 3 zeros que sobram, 6 mil. É ridículo, a questão é idiota. 6 mil quilogramas. Beleza? Nave moderna essa, né? Para ter vindo de uma estrela que está a alguns anos-luz da Terra, pelo menos 4,7 anos-luz, que é a estrela mais próxima, que deve ser mais distante, porque na próxima Centauri aparentemente não tem planeta habitável. Então, uma grande tecnologia dessa nave alienígena. Apenas 6 toneladas para singrar o espaço. Muito bom. Agora vai começar a ficar um pouquinho melhor, porque até agora era questão idiota, questão boba, que eu quase não dormi depois de ter feito. Começou a melhorar um pouquinho. Para o sistema baixo representado, sabendo que a massa de A é 45 kg e a massa de B é 15 kg, determine a aceleração do sistema. Então tá, deixa eu ver. Vou fazer só um desenho bobo aqui para a gente poder pensar uma gota. Olha só que coisa linda. Lá está. Aceleração. Eu vou fingir que eu estou vendo um corpo só na minha frente. Força resultante igual a massa de aceleração. Aplicarei a segunda lei de Newton neste único corpo que eu enxergo. A força que estava atuando no sistema era explícita, 6.
Já que a massa de um é 45 e a massa do outro é 15, o total, 60. dividindo ambos os lados, se deu 10, pede ajuda, porque a coisa é triste. 0,1 metros por segundo ao quadrado. Fazer pela fórmula ninja só exercita mais o cérebro. É um pouco mais arriscado, eu diria, nesse começo. Mas é muito bom. Que bom, fico feliz, é um bom sinal. Depois, a força resultante em A. É só aplicar a segunda lei de Newton no corpo A. A força resultante em A é a massa do A vezes a aceleração do A. A massa do corpo A era 45, já que a aceleração é 0,1, número gostoso de trabalhar. 4,5 newtons, a falta da unidade perde um décimo em cada item. Cada item esse equivale 2 dividido para 4, 0,5. A força resultante em B. A força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração de B. A força resultante em B é 15 vezes 0,1, né? A aceleração é 0,1. 1,5. Claro, é o que estava faltando da força resultante, né? 1,5. A força que A faz em B, tu vê que questão boa, né? Para o cara aquecer, né, no raciocínio. Eu fui muito querido nessa parte. Primeiro eu botei uma questão bem fácil e depois eu coloquei uma média na sequência com as mesmas ideias para ver se tu conseguia entender o que estava acontecendo. A força que A faz em B é só fingir que o A não existe por um minuto, calcular a resultante em B, e eu até já sei quanto é que é. E aí eu tenho que me perguntar, quem está fazendo essa força? O A. Portanto, a força que A faz em B é a resultante em B, que é 1,5 newtons. Não precisa colocar as contas. Não tem conta, a conta já foi feita no item anterior, exatamente como a gente fazia em sala de trabalho. 1,5 newtons. Muito legal. Lembrando que o aluno que fez pelo método ninja só tem elogios, né? Óbvio, é mais arriscado talvez nesse começo, para alguns alunos talvez não, mas é bom fazer. E digo mais, se tu quiser fazer direito, engenharia de automação ou medicina na UFSC, esses cursos mais concorridos, não fique achando que fazer pelo método idiota vai te deixar competitivo. Não vai. Tem que treinar o método ninja também, senão não vai passar na federal. Questão 5. Para o sistema abaixo representado, sabendo que a massa de A é 40 kg, a massa de B é 10 kg e que a massa de C é 50 kg, determine a aceleração do sistema. Beleza? Pois não. Pode repetir a massa de água? Claro. Massa de A é 40, a massa de B é 10 e a massa de C é 50. Para fazer a aceleração do sistema, eu vou fingir que é um corpo só na minha frente. Todas as massas. Vou fazer isso, vou somar todas as massas, que dá 100. Vou fazer uma. E a força que está atuando no sistema, ou o método ninja, claro, tem outro nível. E a força atuando no sistema é 540. Dividir por 100 é delicioso, né? Toim. Dá 5,4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que quem fez a divisão na chave, peça socorro porque é grave. Quem fez assim, pede ajuda porque está grave. A sua situação está grave. Tá? Realmente não entendeu nada ainda dos anos anteriores de matemática. Tem que recuperar isso aí. Deixa eu ver. Oh, que absurdo. É a questão 5, letra A. Muito obrigado. O diagrama de corpo livre. Aqui um momento delicado, hein? Muita gente ainda fazendo tudo torto e nojento. Essas pessoas devem ser punidas. E serão 1/10 para cada cacaca que o amigo fizer no diagrama. Então, primeiro, tem o peso do A. Tem a normal em A. Exagerei no peso. O C tem um peso maior, porque ele tem mais massa, né? Quase o mesmo tamanho, vou aumentar um pouquinho. O B é o mais levinho, né? Então o peso do B é um pouco menor. Então
Então tu vê, né? Tem que ter uma certa coerência entre os tamanhos dos vetores, não é só sair desenhando seta. A força F aqui, então, eu vou colocar mais ou menos com esse tamanho. O A tenta ir para frente, esbarra no B. O B está atrapalhando o A. Força que B faz em A. Pela terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Isso, o A também empurra o B, com o mesmo módulo. O B tenta ir para frente, esbarra no C. Com certeza, a força que o C faz em B. Então tem a força que B faz em C. Forças essas intuitivas. Nome das setas errado, tira um décimo. Seta flutuante, tira um décimo. Seta para lado errado, tira um décimo. Certo? O nome ali da... Nome, acabei de falar em nome. Nome errado, tira um décimo. Ah, mas não interessa se quiser F, a força que B faz em A em cima ou embaixo? Ou Não. Se não botar nome. Um décimo vai perder já na questão toda. Outra, tá nojento, sabe aquela que tu bate o olho, putz, tudo nojento, tudo torto, assim, né? Já pode tirar um décimo também pela porquimundice, certo? Porquimundice, não dá. É, palavra engraçada essa, né? Porquimundice. É, muito bem. Diagrama de corpo livre. Ou, essa questão tem 5 itens, 2 dividido para 5, 0,4 cada item. Então tu vê, se o cara dá 4 bobeiras aqui, já perde o 0,4 que ele ia ganhar, né? Que é o justo. Letra C. A força resultante em B. Pela madrugada. É muito simples. Letra C. Força resultante em B é... Vou aplicar a segunda lei de Newton no corpo B. Massa do corpo B, deixa eu ver aqui. É 10. Aceleração. 5,4, que na matemática profunda, 54 newtons. Mais 0,4. Esqueceu a unidade, perdeu um décimo. Letra D. A força que A faz em B. Aqui é um momento delicado. Como o pessoal está com dificuldade nessa parte? A força que A faz em B. Eu vou fingir temporariamente que A não existe. Eu tenho esse direito filosófico. E aí eu aplico a segunda lei de Newton nesse corpo hipotético BC. É um corpo sólido, vou fingir. E aí eu vou calcular a força resultante nesse corpo hipotético. Como o B tem 10 kg e o C tem 50, totalizam. A aceleração deles eu já detectei na letra A do problema. Então eu fico com a força resultante nesse corpo BC, 6 vezes 54, 300 mais 24, 324 newtons. E aí vem a pergunta, quem está empurrando este corpo BC? Então a força que A faz em B, porque é através do B que o A empurra o sistema, é a própria resultante nesse sistema. Daria para somar resultante com uma técnica. Sabe qual é o problema? Por que eu demorei a falar para um ou para outro ainda, que eu falei assim nas entrelinhas que daria para somar as resultantes? Porque quando o aluno aprende isso, ele decora. Ah tá, para calcular a força que vai dali para frente é só somar as resultantes dali para frente. Isso não é física. Decorar um raciocínio desse sair fazendo, não é física. Ou seja, primeira vez que alguém mudar uma vírgula no problema, esse aluno não vai saber fazer. Fazendo do jeito que eu estou fazendo, tu vê, eu estou ensinando o aluno a filosofar, a usar um argumento honesto, tá entendendo? Então é bem diferente a maneira de... Minha preocupação é como é que vocês estão pensando, porque eu percebo muitos alunos zumbizados. Decoram, vem e faz. Eu troco uma palavra, creu, creu, creu. Aí não dá. Porque esse creu, creu, creu na tua vida vai ser salário medíocre, vida terrível. Certo? Então é isso que é o problema. Por isso que eu queria que vocês aprendessem a raciocinar. Mas eu vou aceitar quem simplesmente chegou e somou as resultantes de B e C. É porque ele vai encontrar 324 newtons. A força que C faz em B, como é que é o raciocínio? Que C faz em B. Como é que eu acho? É a mesma que B faz em C, que é a própria resultante em C. Massa do C, aceleração do C. A força que C faz em B, a massa do C é 50, a aceleração é 5,4. Força que C faz em B, 250 mais 20,
270 newtons. Muito bom. Acabou a parte regulamentar da prova. A recuperação paralela, tu só vai acrescentar na nota do colega caso ele fique com a nota abaixo de 7. E isso depois do desafio. Por isso eu vou corrigir primeiro o desafio e por último eu vou corrigir a recuperação paralela. Valeu? Desafio é uma questão bem bonitinha. Claro que era desafiador para vocês porque nós não chegamos nesse ponto da matéria ainda. Eu vou te ensinar a fazer isso. Isso será uma questão normal da próxima prova. E era desafio ainda porque o aluno, para poder resolver, teria que estar muito ligado ou estar lendo, né, a apostila, muito atento. Falava o seguinte, ó, determine a tração no fio. Dizia que a massa do A era 8 kg, dizia que a massa do B era 2 kg, falava que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tu vê, a questão, por mais boba que seja, já ensina alguma coisa. Teve aluno tanto dessa sala quanto da outra que perguntou justamente o que era tração. O que é tração, professor? Eu falava, é a força que atua num fio, é a força que atua em uma corda. Já dava uma dica importante para o aluno que fez a pergunta, o que é uma tração, professor? Se eu quero a tração no fio, ou seja, a força que aquele fio está fazendo, que fio, professor? Aqui, cara, tem um bloquinho, tem uma corda amarrada no bloquinho, passa por uma roldana, ou seja, essa coisinha gira, a cordinha desliza ali, e tem um outro bloquinho bem pendurado ali, ó. Eu queria saber qual é a tração atuando no fio. Pergunto, posso eu aplicar a segunda lei de Newton no corpo A? Tenho direito? Força resultante em A igual a massa do A vezes a aceleração do A? Sim, é uma lei natural. Eu posso aplicar quando eu quiser e em quem eu quiser. Se eu tivesse a massa do A, eu tenho, e a aceleração do A, eu não tenho, se eu multiplicasse, eu calcularia a força resultante em A. E quem é que faz essa força no A? Não, o B nem encosta no A, como é que ele faz força? O fio. Ele não pediu a força no fio? Quem é que faz força no A? O fio. Então se eu calcular a força resultante em A, eu estou achando a força que o fio está puxando. Então tu viu, primeiro é um golpe filosófico de tu perceber que tu só está procurando a resultante em A, pô. Física, meu amor. Mas eu não tenho a aceleração. Eu queria saber quem foi que ligou o ar. Que temperatura foi deixada? 18, só pode ser, né? Eu não consigo compreender isso, né, cara? Tem que deixar passar frio mesmo, né, cara? Porque se tu foi doente, chegar ali, 18, porque tem que se arrombar mesmo. Geralmente é menino. Geralmente é menino e geralmente se acha um machão que não sente frio. Agora, dá pra acreditar que alguém acha que a macheza está relacionada com a temperatura do ar que a pessoa pode suportar? Dá pra acreditar num cérebro em forma de ervilha desse tamanho? Santa babaquice, né, cara? É inacreditável. No segundo ano isso acontece ainda no segundo ano. Um ano depois tem babaca que continua agindo assim. E o mais legal, eu deixo, entendeu? Eu fico olhando o braço do babaca e eu vejo ele todo arrepiado e ele... O moletom tá ali. Ô, babaquice, né? Ser humano é um bicho babaca às vezes, né, cara? Passou. Então tá. Ó. Não rolou! Eu tentei aplicar a segunda lei de Newton no corpo A e não rolou. Eu vou aplicar no sistema todo. A força resultante no sistema todo é a massa do sistema todo vezes a aceleração. Sistema todo. O corpo A ele é atraído pela Terra, é o peso de A, mas o chão empurra ele para cima, é anormal em A. Se anulam porque não são par ação e reação. A corda puxa o corpo A para frente, a tração.
mas a corda puxa o corpo B para cima, atrapalhando a queda do corpo B, né? Intuitivo isso, né? Se tem uma corda ali amarrada em outro cara, o cara não vai cair como se estivesse em queda livre. Essa tração acaba eliminando essa, considerando os corpos como unidos. Então a força que vai estar atuando no sistema como um todo é o peso do B. O peso do corpo B é que faz o papel de força resultante no sistema. Aí alguns alunos reclamaram: professor, cadê a fórmula do peso? Eu falei: a fórmula do peso está na prova. Força é igual a massa e a aceleração é a da gravidade. Então não vem com essa de que não tinha fórmula do peso, porque tinha sim. Peso, massa de quem? Do B, só o B que está pendurado. Acabei de falar que o peso do A é eliminado pela normal em A. O peso do B exclusivamente, ó, circulei aqui na tua frente, ó. Só o peso do B puxa o sistema. Então é só a massa de B. Logo, o sistema está acelerado, está sendo acelerado por uma força de 20 newtons. E qual é a massa do sistema? 8 e 2. 10. Aí sim eu descubro que o sistema tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Como eu sei a massa e sei a aceleração, eu descubro a força resultante em A. Esta força está sendo feita... Essa força está sendo feita pelo fio. É a atração. 16 newtons, correto. Qualquer outra coisa, errado. Ganhava um ponto quem conseguia chegar nesse valor. Tu vai sentir o poder do método ninja quando eu for resolver esse sistema pelo método ninja. Aí tu vai começar a entender por que o método clássico é tão mais poderoso que o método intuitivo, que foi esse que eu usei para vocês. Aliás, será que isso é verdade mesmo? Será que um corpo mais leve pode arrastar um corpo mais pesado? Um corpo menos massivo pode arrastar um corpo mais massivo, assim, nessa situação? Pode sim, desde que entre o corpo e o outro aqui não exista atrito. Digo mais, tá? Se tiver um planeta, pega um planeta, bota uma cordinha, uma rodana, amarra uma pulga e planeta, tá entendendo? Se tiver um outro planeta aqui embaixo atraindo a pulga, o planeta vai ser arrastado. Tu vê, né, como o cérebro é muito difícil o aluno admitir essa possibilidade. É difícil o aluno admitir essa possibilidade, mas é um fato, né? É um fato científico. Não tem peso, não tem atrito pra... Tô falando que não tem atrito. Ou seja, já que tem peso, já que tem uma força atraindo essa pulguinha para baixo, vai ter uma força no fio. E se tem uma força, por menor que seja, atuando numa massa por maior que seja, vai ter aceleração. Mesmo que seja 0,0000001, mas vai ter aceleração. Pode demorar bilhões de anos, mas um dia tu vai ver aquele planeta se mexer. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É filosófico a ideia. Por isso tem aqueles babacas que começam a puxar trem na TV para ganhar dinheiro. Né? Babaca o cara que faz a demonstração, babaca a pessoa que acredita na demonstração, e tem gente que fica lá torcendo. Vai, cara, tu é forte. Não! Forte é o cara que vai fazer levantamento de peso. Esse cara é forte. Vai pra Olimpíada, ganha medalha de ouro. Porra, honesto, compete com caras fortes. Agora, o babaca que arrasta o trem, o avião, com a boca ainda, com a boca, puxa com a boca. É um babaca. Por quê? Porque qualquer pessoa que for no lugar dele, treinar 2 dias, arrasta o objeto. E não precisa ter força nenhuma. Basta ter um pouco de técnica. Porque se ele manter a força atuando no objeto durante algum tempo, já que força é igual a... vai ter aceleração, depois de alguns minutos fazendo força, o objeto está se mexendo. Tá beleza? Então não acredite que aquelas pessoas são fortes, porque não são babacas. Não entende física. Beleza? Ah, porta. Falta ainda a regra em paralelo, hein? Que tu só vai somar. Mas eu não posso. Não entendi. Vamos continuar. Ó, o negócio é o seguinte. Recuperação paralela. Regra paralela. A mecânica clássica, conhecida também como mecânica newtoniana, fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 leis.
Leis de Newton do movimento, conhecidas como as leis de Newton do movimento. Verdadeiro ou falso? Se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional deixa de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso. O que é isso, amigo? Falso. É quanto que eu dou? 2 pontos dividido para 5, 0,4 cada afirmação. Está rasurado. Errado. Trocou de V para F ali, ficou rasurado. Pode dar errado sem piedade. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes e por isso se anulam. E por isso não se anulam. Falso. Comecei certo, entendeu? Para ver se a galera se empolgava e terminei errado para tu ficar ligado. A massa é a propriedade que um corpo tem. Massa é a propriedade de um corpo que determina a sua resistência a uma mudança de movimento. Tá numa velocidade, vai aumentar de velocidade, vai mudar o movimento, vai ser tanto mais difícil quanto maior a massa. Massa é a medida da inércia, e inércia é a resistência à mudança do movimento. Verdadeiro. Se o corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o corpo, mas a maior deve estar direcionada para o norte. É falso e o leigo tem bastante dificuldade em admitir isso. Ó, vou te provar. Vou te provar. Viu? Outra prova. Ó, viu? Depois que o giz saiu da minha mão, para onde que apontava a força resultante atuando nele enquanto ele subia? Para baixo. Claro, gente. Que força é essa que atua nele para cima? Gravidade é para baixo, gente. Eu pulo e saio flutuando em órbita. Não! Eu escorrego e minha bunda bate no chão e dói, a terra me puxa para baixo. Tu vê que loucura, a gente estava dizendo que o bugista estava subindo pela gravidade. E tu vê, não é difícil. É questão de raciocínio lógico, indispensável para sobreviver na selva de pedra. Por que esta porcaria sobe? Eu faço força aqui embaixo. Depois que a minha mão parou de encostar no objeto, o Otávio não faz mais força. E o objeto continua subindo. Por causa da inércia. E para onde que é a força resultante atuando nele? Para baixo, a força é para baixo e o cara vai para cima. Loucura, né? Por isso que eu digo, o leigo tem dificuldade de aceitar isso. Porque na cabeça leiga dele, ele acha que se faz força para lá, tem que ir para lá. Delírio. Newton foi o primeiro cara que descobriu que isso era um erro da mente humana. Um erro da má observação da vida. De observar a vida ao léu, assim, sem critério. Newton começou a raciocinar e viu, não, tá tudo errado. Vamos raciocinar que dá para entender. Tá beleza? É por inércia que o objeto foi para cima ali. O Otávio já tinha parado de empurrar e ó, o bichinho continuava subindo. Bicho, até batendo no lado, até batendo no teto. Ele subia por inércia, porque a força resultante era para baixo. O movimento pode ser contrário à força, professor? Claro que pode, acabei de fazer na tua frente. Cuidado com essa observação aí, hein? Com essa parte. Se a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula, pode-se concluir que este se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou primeira lei de Newton. Anotar os gabaritos. Vale 2 pontos. Pode imaginar um pouco ar. Parabéns pela observação, garota. A pessoa tirou 6,9 com o desafio já. Faltou só a REC paralela. Ela tirou 2 na REC paralela. Para quanto vai a nota dela? 7. Só para 7. Ela só vai ganhar 1/10. Olha que tristeza dele. Pode aí já ver se tu acha.